Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns truques para deixar o seu Photoshop mais rápido aí. Então vamos lá. Primeiro a gente vai vir em Editar, Preferências, Disco de Trabalho. Bom, e o Photoshop vai abrir isso aqui. E bom, o que são os discos de trabalho? São as memórias que o Photoshop vai usar para trabalhar, basicamente isso. E aqui a gente tem, habilitado aqui no meu, tá só o disco C, e o espaço livre é muito pouco, né? Só tem 87 GB disponível. E eu posso habilitar aqui outros discos de trabalho para que ele funcione com maior velocidade, fique um pouco mais liso para rodar o programa e abrir arquivos grandes, por exemplo. Então é bem interessante, principalmente se você tiver aí um SSD ou algumas outras memórias dentro do seu mesmo computador, beleza? Mas você também pode estar habilitando, inclusive, para HDs externos, como que é o meu disco G e meu disco I, são dois HDs externos e ele tem espaço aqui para habilitar. Eu não vou colocar por opção, mas é isso. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Desempenho. Se você tiver uma placa de vídeo, é bem interessante que você marque essa opção de usar o processador gráfico, que aí ele vai usar a sua placa de vídeo para processar as imagens. Aqui é a minha placa de vídeo, uma GTX 1050 Ti, é uma placa de vídeo de entrada basicamente, mas ela é bem boa, sustenta bastante coisa e ajuda muito aqui a processar as imagens aqui no Photoshop. Bom, aí aqui a gente tem o uso de memória, aqui ele vai mostrar quanto de RAM disponível tem dentro do seu computador e quanto você pode deixar o Photoshop usar, né? Já vem aqui alguns valores de recomendação, se não me engano, acho que ele vem 60%. Se você deixar 100%, ele vai usar toda a RAM disponível do seu computador, e eu não recomendo isso. Então eu recomendo que você use mais ou menos aí 65%, 70%, depende de quanto RAM você tem no computador e quantos programas você vai deixar aberto. Eu vou deixar aqui no 70%. Bom, e por último, a gente tem o histórico e o cachê, ou o cache, né? Aqui a gente tem basicamente 3 níveis diferentes de trabalho no Photoshop, né? De peso de arquivo, de complexidade de arquivos. E o primeiro deles é Design Web, que são arquivos um pouco mais leves, mais simples. Quem trabalha, por exemplo, com layout de sites, essas coisas. Ele já estabelece aqui um padrão específico para quem trabalha com esse tipo de coisa. Aí já tem aqui a minha opção, que eu costumo trabalhar, que é padrão ou fotos, né? Para quem trabalha com edição de fotos. Trabalhos mais complexos de social media, por exemplo. Coisas que aí provavelmente a maioria de vocês trabalham. Eu recomendo que deixe aqui nesse padrão segundo, tá? Onde ele vai deixar mais aqui tamanho de ladrilho, onde ele vai aumentar aqui o nível do cache, tá? E isso é melhor aí para a GPU do computador, para ele funcionar com um pouco mais de leveza em caso de arquivos pesados. E aqui o último nível é para quem trabalha com grandes dimensões de pixels, ou seja, trabalha aí com, sei lá, 8K, 4K, 10K, que normalmente não é os tamanhos de arquivos que a gente costuma trabalhar. Então eu recomendo que você fique aí no padrão. Caso você trabalhe em alguma outra dessas opções, pode habilitar. E aqui a gente tem o estado de histórico, que não foi alterado em nenhuma dessas opções, porque o estado de histórico é basicamente quantos Ctrl+Zs você vai ter disponível aí. Basicamente isso. Aqui eu estipulei 50, acho que é um número muito bom. Se eu não me engano, esse já é o padrão que vem aqui no Photoshop. Você pode estar colocando mais ou menos, mas tenha em mente que quanto mais estados de histórico você coloca, mais lixo o seu Photoshop vai gerar e vai ficar mais pesado também. Então é interessante que você arrume um número equilibrado. Eu não uso tanto Ctrl+Z, então 50 para mim é mais do que o suficiente. E pronto, o seu Photoshop já vai estar rodando de forma mais leve se você seguir todas essas dicas.